Era uma noite tempestuosa. O som da chuva tamborilava nas janelas, enquanto Laura e Miguel se sentavam à mesa da cozinha, como sempre faziam. A atmosfera, embora familiar, estava carregada de algo indefinido, como se palavras não ditas pairassem no ar. Ele olhou pela janela, absorto, enquanto ela mexia nervosamente em sua xícara de café. O vazio que se formava entre eles parecia crescer a cada dia, mas nenhum dos dois se atrevia a nomeá-lo. Laura sempre sentira como se Miguel tivesse um muro invisível ao seu redor. Em momentos de aproximação, quando ela se permitia fragilizar-se e abrir seu coração, ele frequentemente recuava, seus olhos se afastando como se estivessem em busca de um horizonte mais distante. Às vezes, pensou ela, parece que estou tentando abraçar uma sombra. A desilusão a acompanhava, mas ela ainda nutria uma esperança silenciosa de que um dia ele se permitisse ser mais vulnerável. Você se lembra da nossa viagem para a serra? Miguel perguntou abruptamente, quebrando o silêncio tenso. Laura mordeu os lábios, uma expressão de saudade misturada à dor cruzando seu rosto. Como sua memória poderia viajar tão longe e voltar carregada de tantas emoções? A vivacidade daquelas montanhas contrastava com a aridez que preenchia seu cotidiano. Era tudo tão perfeito, ela respondeu, tentando resgatar o brilho da lembrança. Mas mesmo nas memórias mais doces, havia sempre um nuance de melancolia, uma falta que nunca se dissipou. Enquanto trocavam lembranças sobre as risadas e a liberdade sentida naquelas montanhas, Laura percebeu que Miguel olhava para ela, mas ali havia uma distância quase palpável. O que ele estava realmente pensando? Seria que a alegria da memória não era suficiente para fazer com que ele se voltasse a ela com o mesmo vigor? O pensamento a perturbou. A cada resposta rápida que ele dava, ela sentia que seu coração se encolhia levemente. A chuva era uma perfeita metáfora para suas emoções, torrencial e devastadora, ou suave e acalentadora, dependendo do momento. Você está pensando em algo, não está? Laura perguntou, com um leve tremor na voz, tentando romper o silêncio que agora parecia sufocá-los. Ele hesitou, engolindo em seco antes de responder. Às vezes, eu só não sei como me abrir. Havia uma fragilidade nas palavras de Miguel que tocou Laura, um vislumbre de sua batalha interna. É difícil, não é? Encontrar as palavras certas quando todo o peso do que sentimos se torna um fardo? A empatia parecia se erguer entre eles. Mas, como um castelo de cartas, os sentimentos também poderiam desmoronar. Quem disse que precisamos de palavras? Ele confrontou, seus olhos procurando os dela. Laura observou essa transformação nele, o modo como a vulnerabilidade dele ressoava dentro de si mesma. Era uma dança intricada entre profundidade e distância. Uma troca de energia nunca totalmente equilibrada. Cada passo em direção à compreensão era um lembrete de quão longe eles ainda estavam um do outro. O ar estava carregado de uma eletricidade delicada, uma mistura de intimidade e estranhamento. Às vezes, eu me pergunto se estamos prontos para isso, disse ela, a insegurança transparecendo em sua voz. A percepção de que sua conexão estava estagnada a deixava triste. E a incerteza de Miguel exacerba essa dor. O que você quer dizer com prontos? Ele perguntou, a curiosidade misturada à preocupação. A pergunta pairou entre eles, desafiadora. Laura não sabia se conseguiria reunir coragem para explorar essa questão mais a fundo. O que significava estar pronto? Estaria ela preparada para o que poderia vir a seguir, mesmo que isso significasse confrontar medos antigos e inseguranças não ditas? Eu só quero que possamos ser sinceros um com o outro, ela finalmente murmurou. Miguel parecia absorver cada palavra,
Mas um novo tipo de tensão surgiu. Havia um temor velado nas entrelinhas. Ele puxou a cadeira mais perto da mesa. Um gesto singelo, mas significativo. "Eu tenho medo de magoá-la", confessou ele, a voz baixa e trêmula. O alívio e a ansiedade se misturavam no peito de Laura. Sua mente começou a girar, tentando pesar o que aquela afirmação realmente significava. "E se o seu medo é também o meu medo?", perguntou ela, com uma inocente esperança na voz. "E se nós dois formos mais fracos por não falarmos sobre isso?" A frase pairou no ar como um eco persistente, desafiando a dinâmica entre eles. Miguel desviou o olhar, e naquele momento, o silêncio virou um dos muitos muros que construíram juntos. A revelação de um medo compartilhado não teve o efeito que Laura desejava. Talvez a vulnerabilidade dele a tornasse mais sensível, mas a fragilidade tomada em suas palavras não era simplesmente uma abertura, era uma forma de resistência. Ele se virou para ela com um novo ardor, seus olhos agora ardendo de determinação. "E se, em vez de temer, nós ousássemos desafiar isso juntos?" A ideia era sedutora, mas também trazia um fardo. O que significava realmente desafiar as inseguranças? Havia um sabor amargo em sua esperança, uma sombra de dúvida sobre a possibilidade de superarem o abismo que se formara entre eles. Laura sentia o peso do convite, mas no fundo sabia que havia muito mais a ser desvendado e experimentado. O tom da conversa mudou. Eles estavam cientes de que qualquer passo em frente exigiria não apenas coragem, mas uma compreensão profunda da vulnerabilidade um do outro. Enquanto o vento uivava do lado de fora, o calor de suas mãos se aproximava, e aquela conexão genuína parecia estar ao alcance, mas ao mesmo tempo, cada um se perguntava se estava pronto para cruzar essa linha tênue. Laura cercou a mente com perguntas. Estariam prontos para um amor que não apenas brilha nas alegrias, mas também nas suas dores? Miguel observava os traços de apreensão em seu rosto, e isso o fez perceber, talvez pela primeira vez, que à medida que se tornavam mais próximos, era necessário confrontar o que ambos temiam. As horas passaram enquanto conversavam, e o espaço entre eles se tornava cada vez menos um abismo e mais uma ponte a ser atravessada. No entanto, em cada risada compartilhada e interpretação do que cada um sentia, a complexidade dos sentimentos se tornava mais clara e, ao mesmo tempo, mais turva. Eles estavam aprendendo a dançar entre o conhecido e o desconhecido. A barreira da comunicação começava a parecer menos intimidadora. "Acho que estamos descobrindo um novo jeito de nos ver", refletiu Laura, percebendo que a jornada poderia ser mais sobre o que cada um trazia do que apenas sobre o que compartilhavam. Miguel assentiu, e pela primeira vez, um sorriso genuíno apareceu em seus lábios. Mas, ao mesmo tempo, havia um subtexto em suas expressões que sugeria que suas conversas não haviam encontrado um fim, mas talvez um novo começo. E nessa noite tempestuosa, entre as chuvas e as reflexões, não havia respostas definitivas, apenas um espaçamento delicado entre duas almas que estavam começando a se entender. A verdadeira aventura estava apenas começando, e embora os medos e anseios ainda existissem, havia um novo tipo de luz começando a se formar no horizonte, desafiando as sombras que sempre os acompanharam. O que significaria o próximo passo? Ambos sabiam que isso poderia significar se permitir viver não apenas dentro das memórias, mas na possibilidade do que o futuro poderia abrigar.